Shalom, irmãos! Se você quiser fazer o seu jingle, pode ir na KGB que nós vamos fazer o jingle da sua loja para você, ok? É só procurar a KGBC. Muitas opções para você. Fotos, a gente tem revelado muitas fotos, restaurado fotos. Isso é muito legal, porque às vezes você tem uma cópia só de uma foto e são vários irmãos. Foto do pai ou da mãe, da avó. Você pode restaurar essa foto, colorizar e ainda fazer as cópias. Distribuir para um presente. Pega uma foto legal do pai, da mãe, faz uma surpresa para os seus irmãos aí. Dá de presente no aniversário ou numa festa qualquer. Dia da Mulher, domingo. Todo dia é Dia da Mulher, mas domingo tem uma comemoração mais especial, Dia da Mulher. Anteontem eu acabei não falando que era aniversário do Francis, ele só me lembrou depois que o programa terminou, viu? De qualquer forma, parabéns, Deus abençoe, viu, Francis? Então, que Deus abençoe sua família, e você. Agora, não esquece do meu, não, que o meu é 22. Mandar uma música pra mim, 22, Mensagem subliminar aí. Mas, irmãos, é com muita alegria que nós fazemos o nosso programa, na alegria do Senhor. Hoje, um assunto sério, tá? Sério. Não impede da gente viver a alegria do Senhor, a seriedade da palavra, comungamos da bênção do Senhor. E essa bênção ela vem acompanhada com toda a seriedade, com toda a alegria de Deus, com toda a paz. Hoje, um assunto difícil, Êxodo 20. Êxodo 20 são os mandamentos. Conversando com algumas pessoas hoje, aí nós falamos sobre maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Existe? Não existe? Como é que se adquire? Como é que se livra? Se tem condição de se livrar dela? Pois é, nós vamos falar disso tudo hoje. Êxodo 20, nós vamos ler alguma coisa aqui nos mandamentos e depois, principalmente, o verso 5, que fala assim, eu vou ler na versão King James: não te prostrará diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Na versão judaica, vamos ver se tem alguma diferença aqui. Eu sou Adonai, Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração de quem me odeia, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot. Mitzvot é mandamento. Portanto, nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Se você quiser mandar alguma opinião, pode mandar aí. Ei, Lu! Alô, Tia Noelma. Acho que até a Tia Noelma está assistindo hoje, viu, Lu? A Lu está ali nos assistindo também. E Deus te abençoe. Deus abençoe você, o Paulinho. Nós vamos falar sobre isso aí, sobre maldição hereditária. O que isso pode, como que pode começar isso? Vocês se lembram que nós falamos sobre Canaã? Pois é, Canaã é filho de Cã. Cã era irmão de Sem e de Jafé. Sem, Cã e Jafé eram os filhos de Noé. E Cã descobriu, quer dizer, tirou a coberta do seu pai Noé, que estava bêbado. Noé se embebedou, parece que estava cansado, esgotado de tudo aquilo, e ele, no popular, tomou uma asinha, e aí ele ficou deitado na tenda, estava bêbado, e Cã entrou na tenda e tirou a coberta dele.
A Bíblia não dá detalhes, mas aí foi amaldiçoado Cã e também Canaã. É por isso que nós não devemos falar Canaã celestial, porque havia uma maldição sobre ela. Já ouvimos pessoas falando sobre Canaã celestial. No céu não entra maldição. No céu é a Jerusalém celestial. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, tem até um louvorzinho que fala sobre caminhando eu vou para Canaã. Mas era Canaã terrena. E qual era a ordem de Deus para aquela Canaã terrena? Você vai matar todo mundo. Expulsa todo mundo dali, você vai tomar conta. Por quê? Porque eles eram descendentes dos nefilins, dos refadins, os nefilins eram os gigantes, possivelmente descendentes dos anjos caídos. Os anjos caíram, os filhos de Deus coabitaram com mulheres, viram que as filhas dos homens se agradaram delas e coabitaram com elas. Então, por exemplo, Golias é uma aberração, é um gigante que tinha quase 4 metros, e Golias tinha irmãos. Esbi-Benob era um deles. Lembrei o nome aqui. Um dia desse eu não lembrei. Esbi-Benob. Ele quase matou o rei Davi. Um dos filhos de Zeruia. Tem a impressão que Benaia foi quem matou esse gigante. Ele se aproximava sorrateiramente de Davi. Quando Davi tinha cansado, estava na batalha, estava cansado. Ele se aproximou de Davi para matá-lo, por trás, provavelmente. E então o filho de Zeruia foi e o matou. Um dos, eu não sei se não me lembro se eram 3 ou 4 irmãos, com Golias. Então ali eles eram descendentes de pessoas promíscuas, de pessoas pagãs, de pessoas que tinham todos os tipos de erros que Deus não gostava. Então Deus mandou expulsar a todos. Vocês vão habitar em cidades que vocês não ergueram. Foi isso que Deus falou para o povo de Israel quando ele voltou do cativeiro do Egito. E eles tomaram Jericó, depois a cidade de Rai, e foram vencendo, expulsando em nome de Deus. Só que a primeira reação deles, você se lembra quando os 12 espias foram enviados lá eles entraram na terra e 10 voltaram falando para Moisés que não teriam coragem de ir. Lá tinha gigantes, perto dos quais éramos como gafanhotos. Só Josué e Caleb entenderam que Deus ia dar a vitória, mas eles eram minoria. Então, quando todos esses morreram no deserto, eles entram na terra prometida e aí Deus dá a vitória que eles não acreditaram que teriam. E assim se passou. Mas aí nós vamos ver aonde começa aqui, às 17h25, é o nosso horário da mensagem, sobre a maldição hereditária. Amém? Senhor, clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, abençoa, Senhor, todos que estão nos ouvindo. Nós te louvamos e te glorificamos pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas, pela nossa família. Restaura a nossa família, Senhor. Tira do meio de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Os maus costumes, toda perversão, que o Senhor possa nos livrar e reverter, e que nossa família seja consagrada ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Reveste, Senhor, teu povo. Esse louvor para você, viu, Lu? Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da KGB CIA. A KGB CIA tem muitas bíblias para você. Bíblias de letra grande, letra gigante e a letra jumbo. Procure na KGB CIA e você vai ver a versão João Ferreira de Almeida, que é a versão normal, a maioria das igrejas usa, e agora a novidade, que é bem mais próximo do original, que é a King James, é a que eu uso aqui na rádio. A Bíblia King James é bem mais próxima do original,
tá? Então, quando você for levar uma Bíblia para a igreja, leve a João Ferreira de Almeida. Mas para estudar em casa, estuda na King James. Ou você pode levar a King James também, né? E acompanhar por ela, né? Só não pode fazer isso quem tem função, né? Quem vai ler a Bíblia no microfone, quem vai pregar, porque aí você vai ler uma versão diferente de todo mundo, né? Leve a versão João Ferreira de Almeida para você que vai pregar. Irmãos, e também o nosso programa tem um apoio cultural da Farma Vida. A Farma Vida está de plantão, hein? Essa semana até domingo. Farma Vida, mais qualidade de vida para você e sua família. Os telefones de lá, 3263-2092, 991650910, Avenida Olegário Maciel 318, pertinho ali da KGB. Café Expedicionário. Tem o tradicional, o extra forte, o expresso. Ontem eu comprei um expresso. Ele é 100% arábica, mas ele tem um ponto de torra um pouquinho a mais. Esse é bom. Aliás, eu gosto muito também do Prêmio do Gourmet, que é um café mais suave. E tem também o cappuccino. E amanhã, sexta-feira, nós vamos sortear mais um pacotinho de café, ok? Para você. Vamos escolher uma pergunta, né? E a gente vai lançar aí para você responder. E quem responder certo vai estar concorrendo no sorteio. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. Tem aquela sobremesa especial. Tititi Lanches fica na rua Virgílio de Melo Franco, esquina ali com São José, 1146. Telefone 999-91-2862. Tititi Lanches. E o táxi Vitória, você precisa de um táxi aí em Vitória, né? Um táxi de confiança, alguém bacana. Tem o Eric Leiber. O Eric é um diácono da Maranata e ele tem um táxi lá. É só você ligar para 27 999 640475. Eric Leiber. Distribuidora Kaiser, Bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Fica na rua São Pedro 119, no São Vicente. Telefone 3263-3355, 998-20-4503. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Lesa Les, Maria Valentina e muito mais, para você ficar sempre bem vestido. O Olegário Maciel, número 365, no centro de Resplendor. Telefone de lá, 991-550245. Farmastore, até 50% de desconto em medicamento. Não é promoção, é preço baixo de verdade. Farmastore, saúde em primeiro lugar. E a Farmastore tem um novo telefone para você, 997-03-2575. Farmastore fica na rua Moraes Carvalho, 402, perto do hospital. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks, impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. Easy Informática fica na rua Monte Serra 170, ali perto da Cane, também perto da Maranata Central 1. Vamos ouvir mais um louvor e depois desse louvor a mensagem de hoje. Esse é para você, viu, Nercindo Omar, e para você, Luísa. Irmãos, Êxodos 20, eu vou ler até o tema de hoje. A palavra do Senhor nos diz assim: e Deus falou todas essas palavras. Só lembrando que foi um tema sugerido, tá? Estava conversando com algumas pessoas hoje sobre, e elas me questionaram sobre maldição hereditária. E aí eu comentei que iria dar uma estudada. Eu dei a minha opinião na hora. Eu vou dar uma estudada e vai ser o tema de hoje também no programa da rádio, porque muita gente tem esse problema e não se livra. Como que se livra disso? Nós vamos falar. Vamos lá. Êxodo 20. E Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito,
da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Tem versão que fala que é Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, sua palavra maravilhosa, cheia de ensinamento e de direção. Seja conosco agora, Pai. Nos dê a revelação para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que esse aconselhamento da maldição hereditária, essa fala de Deus a respeito da maldição hereditária, ela vem em sequência a uma orientação para não fazer ídolos, nenhuma imagem, nada é nada, nada não tem vírgula, não tem pode ser isso, pode ser aquilo, nada que possa tirar do seu coração o amor de Deus e colocar outra coisa. O amor de Deus não pode ser substituído. Substituir no seu coração o amor de Deus por um amor a qualquer outra coisa, né? Não é só as imagens esculpidas, não. Qualquer outra coisa que no seu coração tome o lugar de Deus é idolatria. E a idolatria, ela é perigosa porque o Senhor tem uma punição severa. Nós precisamos lembrar que aqui é o tempo da lei, né? Inclusive essa é a lei, né? As 10 tábuas da lei. E Deus pune com uma maldição que vai até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me aborrecem. Essa versão aqui fala 3ª ou 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha o peso e a profundidade do que Deus fala. Portanto, nós precisamos estar atentos para cumprir as orientações de Deus, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, né? Cuidado para você não cair nas mãos desse Deus zeloso. Ele mesmo fala e deixa muito claro: eu sou um Deus zeloso. Aqui está assim: eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos. Irmãos, a gente vê muitas vezes um pai que bebe, depois aquilo passa para o filho, passa para o neto, né? 3ª e 4ª geração, né? E isso é terrível. Por que não quebra essa maldição? Mas tem como? Tem. Eu vou falar na solução. O que você vai fazer para quebrar essa maldição? Isso é pesado, né? A Bíblia menciona consequências dos pecados dos pais sobre os filhos. São interpretadas como padrões comportamentais repetidos ou traumas hereditários. Às vezes, a maldição hereditária deixa marcas no filho ou no neto, marcas grandes, que são difíceis de se contornar. Muito difíceis. Na razão é impossível, né? Também não é com religiosidade que você trata isso, não. Você trata isso com Jesus vivo. Este sim é o remédio para essa maldição. Jesus vivo,
Religiosidade não cura nada, não salva ninguém. O que é religiosidade? Eu vou à igreja todo domingo, né? Eu faço isso assim, assim. Isso é religiosidade. Servir a Jesus com amor, com profundidade no seu coração, né? Paulo deu a receita: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você vai fazer aquilo que Deus orienta. Essa é a sua vitória, essa é a quebra dessa maldição hereditária, né? E ela não vai passar para os seus filhos. Agora, as pessoas não vão quebrar a maldição hereditária com simples palavras. Eu vou conversar com meu filho. Não, é verdadeiramente quebra de maldição. A bebida é uma maldição e ela se transfere para o filho, para o neto, né? A pessoa, olha quantas pessoas têm o vício de fumar, transfere aquele vício de fumar para o filho. Irmãos, isso é um controle. A pessoa que não busca Jesus vivo, a pessoa que não busca esse Jesus vivo, ela está sujeita às leis do mundo, às leis da razão, e isso ela não vai conseguir tirar do seu coração essa maldição. Achei aqui Colossenses 2:8. É muito importante que nós entendamos o que Deus quer dizer. Tende cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas, na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Essa falsa religiosidade, a filosofia, tradição humana não quebra essa maldição hereditária. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, tá? Se você tem problema na sua família, problema de álcool que passa de pai para filho, algum problema comportamental que passa de pai para filho, você pode dar um basta nisso. É com seu coração crer e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Experimenta que você vai ver, o que isso pode te dar de vitória. Irmãos, a maior maldição herdada é o pecado original de Adão. O pecado original. Por que foi punido dessa forma? Por que nós carregamos o pecado original? Porque o homem, o nosso representante. Você sabia que Adão e Eva são pais de toda a humanidade? Pais de toda a humanidade. E a nossa ascendência descumpriu uma orientação de Deus dentro do paraíso. O paraíso era um pedaço do céu na terra. Então ali ficou essa mancha original, e Deus, através de Jesus, quebra todas essas manchas. Jesus se fez maldito por você, se fez maldito por mim, e foi à cruz, e levou sobre si os nossos pecados. As nossas maldições foram sobre ele. Não para você viver com filosofia, não com falsa religiosidade e não com tradições humanas. É para você viver Jesus vivo, o Cristo de verdade em você. Aí sim, você vai quebrar essa maldição, você vai participar com ele dessa quebra de maldição, porque ele é quem quebra por você. É isso que eu falei, não quebra a maldição. As filosofias, tradições, isso não quebra a maldição. Jesus foi tão maravilhoso que a terra foi amaldiçoada. Ele amaldiçoou a serpente, amaldiçoou Eva, e depois, quando foi amaldiçoar Adão, ele falou assim: por que destes ouvido a mulher? Maldita é a terra. Pode conferir lá em Gênesis. Ele não amaldiçoou Adão, ele amaldiçoou a terra. Mas ele mesmo, o próprio Jesus, tira essa maldição da terra, levando o símbolo dela como uma coroa na cabeça, os seus espinhos e abrolhos.
né? Entre espinhos e abrolhos plantarás. Meu irmão, o Éden não tinha espinhos nem abrolhos, né? Mas então, para mostrar que ele estava resgatando toda a maldição, né? Ele se permitiu colocar sobre a sua cabeça a coroa de espinhos, e ele toma da mão do inimigo o documento de herança. É esse documento lá em Apocalipse que tem 7 selos, né? Quem é digno de abrir o livro, né? O Sefer, um documento enrolado e com 7 selos. O que eram 7 selos? 7 carimbos de pessoas diferentes, 7 testemunhas. É um documento de herança. E o Senhor deu a nós, que somos reis e sacerdotes, co-herdeiros com Ele, toda a condição de sermos mais do que vencedores, não pela razão do homem, mas pelo reconhecimento de que não somos justos, somos justificados pelo sangue de Jesus, por buscarmos santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem muita gente que acha que vive o mundo, pode viver o mundo, né? Aí faz um pouquinho de oração e vai para o céu. Vai para o céu. Cuidado, é uma vida de santificação, tá? Nessa vida de santificação a gente não pode errar, não? Pode. E o Senhor sabe que nós somos muito suscetíveis ao pecado, mas Ele tem o seu sangue para nos lavar toda vez que clamarmos, para que sejamos remidos, né? E tenhamos os nossos pecados verdadeiramente perdoados. Portanto, o remédio para a maldição hereditária é Jesus vivo na sua vida, na vida da sua família. Aquele que receber Jesus vivo na sua vida não tem lugar mais para o vício, para a maldição na vida dele. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, a gente pode conversar. Tá? Às vezes você tem alguma coisa para acrescentar, tem alguma coisa para questionar. Nós podemos conversar sim, claro. Tá bom? Mas essa é a palavra do Senhor para o seu coração. E é bom que você medite, né? Nós possamos meditar. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, meu Jesus. Amém? Vamos ouvir o louvor então. Para quem iremos nós? Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Eu gostaria de ouvir alguma coisa dos irmãos sobre maldição hereditária, sobre o que nós falamos aqui, né, em Êxodo 20. Mande para mim no meu WhatsApp, ou mande aí pelo Facebook Ela Vem Senhor Jesus, ou pelo Facebook KGBC, alguma coisa que você entende da sua forma, alguma coisa que você quer esclarecer, para que a gente possa juntos estudar mais e mais, porque é maravilhoso estudar a palavra do Senhor, né? A gente sabe muito pouco em relação a tanta coisa que Deus nos dá para conhecermos, né? A gente não conhece nada praticamente da Bíblia, é muito pouco, muito pouco. Mas eu quero deixar uma palavra para todos aqueles que estão nos ouvindo. A palavra do Senhor fala assim, aqui é Colossenses, eu estava lendo, né? Nós lemos hoje Colossenses 2,8 também. Então 2,14 fala assim: e cancelou a escrita de dívida, a sua nota promissória de vida, meu irmão, foi cancelada, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Jesus é maravilhoso, hein? Aquela dívida nossa, né? Ele cancelou. Pois é assim que se quebra uma maldição hereditária, com Jesus vivo, pregando na cruz dele essa maldição. Só com filosofia, com tradição humana, com religiosidade, não se quebra maldição. Prega lá na cruz, que aí sim, né, nós vamos ter a vitória em Jesus. Amém? Nosso programa tem um apoio cultural da Farma Vida, do Táxi Vitória, do Eric lá. O Eric tá aí. Um abraço, hein, Eric?
27 999 6404 75 é o número do táxi Vitória, lá em Vitória, um táxi de confiança para você rodar. Café Expedicionário, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, Distribuidora Kaiser, Loja Intimação, Farmastore e Easy Informática, os nossos parceiros. E além da a minha irmãzinha, que eu sempre falo dela aqui, da Cantina El Shaddai, os melhores salgadinhos, hein? Cantina El Shaddai, telefone 998-780807. Eu já encomendei um cento de salgadinhos, congelado. Eu não quero frito não, porque eu vou guardar no congelador lá em casa, e sempre que precisar, aí você faz aquele salgadinho delicioso lá da Cantina El Shaddai. Mas se você quiser o salgado fritinho, ela também entrega para você, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. A todos, shalom. Abraço, Nessi Domar. Então, o que Nessi escreveu lá? Protege, porque carregamos uma maldição de nossos antepassados. Mas essa maldição nós quebramos ela pregando na cruz, né? É o que o Senhor falou aqui. É isso aí, Nessi. Um abraço a todos, shalom, a paz do Senhor.